Oi pessoal, tudo bem? Hoje eu vou mostrar para vocês onde procurar as melhores informações sobre composição da imagem. Esses exemplos que eu vou dar aqui são os melhores exemplos a serem seguidos pelo simples fato deles serem as grandes obras de artes que ficaram para a história, né? Tem muita gente que não dá muita importância para essas obras antigas, né? Mas na verdade elas são os exemplos que a gente tem do que foi a criação desse artesanato, dessa arte, que desde que existiu serviu para que o artista, né, ou o artesão decorasse as casas dos reis, né, das pessoas ricas, né, os palácios, as igrejas e várias coisas, né? E esses artistas que criaram esse tipo de arte, né, esses artesãos, pintores, né, escultores, todos eles fizeram bastante estudo sobre o corpo humano para que conseguissem colocar a forma do corpo humano, né, nas posições que, como eles colocam aqui, né, que são essas posições dignas, né, onde as pessoas se mostram dignas. E eu vou começar aqui com essa escultura aqui que é do ano 25 antes de Cristo essa escultura. E para quem acha que é fácil fazer uma escultura, né, principalmente em pedra, né, essas daí devem ter sido feitas ou em pedra ou em mármore. E para quem nunca fez isso, né, assim, uma forma muito fácil de se tentar fazer uma escultura é você pegar uma barra de sabonete qualquer, pegar uma faquinha ali e ir esculpindo ali. Tente fazer um rosto para você ver como é difícil de se fazer uma escultura, né? E esse tipo de escultura aqui que a gente está vendo agora é uma escultura onde a gente vê detalhes assim do cabelo, da barba, da feição das pessoas, né? E essa é uma feição de medo, né? De luta. Esse quadro aqui se chama o Laconte e seus filhos, né? E aqui mostra, né, uma luta com uma ou duas serpentes aqui. Uma tá até mordendo a perna dele aqui assim, o quadril dele, ele tá sentindo a dor. Os filhos aqui tentando se libertar aqui das cobras, ou da cobra, né? E toda ela enrolada aqui, né? Então a gente consegue ver detalhes nesses panos que tem em volta, né, do corpo humano. E isso foi conseguido, né, assim, além da técnica dele em esculpir, ele ainda tinha essa técnica, né, esse conhecimento perfeito e completo do corpo humano, né, assim, da forma do corpo humano, da forma de tecidos assim caindo, né, e toda essa história que ele conta aqui nessa escultura, né. Então, para que a gente consiga entender composição, a gente precisa parar, olhar e analisar, né. E isso é o que a gente deve fazer com as nossas próprias fotografias, né. E quando a gente consegue entender composição e consegue montar uma imagem, é importante que a gente monte essa imagem antes da gente fotografar, né? No lugar que a gente está. E é importante, né, ter essa base toda dessa estrutura da composição da imagem e essa base artística também, né? E a gente para na frente de uma cena e começa a montar essa cena para que ela tenha essa dignidade, né? Que tenha essa profundidade, essa mensagem, né, ou essa viagem dentro de uma cena, por exemplo, né, você vê uma cena de uma paisagem, você conseguir entrar naquela cena e nada dos elementos dessa cena, da imagem, fazia com que você perca a imagem, né, que você saia com os olhos para fora do quadro. Normalmente o quadro mantém você dentro da visão, né, dentro daquele quadro. Então, aqui numa escultura a gente já consegue ver uma composição muito bem bonita, né? De uma cena muito forte, numa cena triste também, né? Uma cena depressiva, porque é uma cena de luta, né? E que sempre foi criado, né? Aqui vamos para a próxima aqui, ó. É um mural pintado numa parede e mostra uma mulher de costas, mas qual é a diferença dela? Ela está colhendo uma flor ali naquele ramo, né? Então, ela estar de costas colhendo essa flor, olhando meio para o lado, é uma composição bonita. Então, para ela não importa estar de costas, mesmo que não apareça nada do perfil dela aqui, né? E ela tá com essa pose de andando também, né? Aqui também é aquela cena de paisagem, né? Que a gente vê a composição toda aqui dessa cena. A gente vê um senhor aqui carregando alguma coisa aqui desse lado, indo aqui para essa torre aqui, essas vaquinhas aqui paradas, essas pessoas debaixo da árvore aqui e essa cena meio nebulosa assim que vai lá pro fundo, né?
Então isso é uma composição que faz com que a gente não perca o caminho aí dentro dessa cena e faz com que a gente não fuja com os olhos para fora do quadro, né? Então é uma cena bem composta, né? Essa é uma paisagem mural do século I depois de Cristo, Roma, Vila Albânia. Essa é uma coisa muito pequenininha. Essa aqui é uma reprodução já de uma outra, de um original. E essa reprodução tá nesse mural de Herculano aqui, né? Que é provavelmente uma cópia, né? E também ainda já tem aquela pintura diferente, aquelas pinceladas muito largas. E tem esse olho detalhado, né? O rosto sempre é detalhado na pintura, né? Aqui os conquistadores do mundo, aqui fala da arquitetura. E aqui também, ó, aqui mostra uma pintura desse, como é o nome desse negócio aqui, o Panteão de Roma, né, construído por volta de 130 depois de Cristo, né, e essa pintura é do século XVIII, né, de autoria de G.P. Panini. Aqui a gente consegue ver na composição dele que ele enquadrou os pontos principais desse panteão aqui, né, que era essa abóboda com a abertura aqui em cima, né, tem até essa luz aqui sendo projetada aqui dentro do panteão, e todas essas pessoas aqui e esse caminho que leva aqui no centro, né? Dá para ver aqui que tem um caminho que leva até essa luz aqui, ó. E se a gente for tentar analisar mesmo, né? A gente vai ver que essas linhas aqui, ó, desse caminho todo aqui, desse chão, né? Que é quadriculado, umas dessas linhas aqui, ó, que é desse caminho aberto aqui, ó, cai no centro dessa luz aqui, ó, né? Nessa projeção da luz, e nessa projeção da luz sobe para cá, ó. E aqui ainda tem essa claridade aqui, né, que clareia e traz os nossos olhos para cá. Então, a gente olhando essa cena aqui assim, a gente vê uma cena bem composta, né, de dentro de um salão grande, né? E a gente vê essa cena bem feitinha, bem composta e com tudo no lugar, né? Assim, com formas com que a gente não saia com a nossa visão para fora dessa imagem aqui. Esse quadro, além de tudo, ainda tem essa correção da perspectiva, que assim, de ser visto com uma lente grande angular, por exemplo, né? Os lados estão retos e tudo, mas é importante a gente perceber que o pintor desses quadros todos aqui, dessas esculturas que eles fizeram, o quadro é mais importante para nós por causa dessa composição em duas dimensões, né? A gente nota que todos esses compositores eles fizeram muito bem feito, assim, né? Eles primeiro fizeram um estudo em cima da tela para encaixar esses elementos que eles queriam encaixar. Então, para nós, fazendo fotografia, é a mesma coisa. A gente tem que encaixar os elementos da melhor forma possível, perceber todos os elementos como eles percebem aqui, né? Esse tipo de quadro desses pintores famosos, eles nunca foram pintados assim, ah, eu vou começar assim, aí eu vou colocando um carinha ali, vou colocando outro ali, aí se precisar eu ponho uma janela aqui, coisa assim. Esses quadros nunca foram feitos assim, nem as esculturas, né? Antes dos caras pintarem isso, eles ficavam semanas, assim, às vezes dias, né? Dependendo, assim, do tipo de inspiração. Às vezes vem na hora, às vezes leva dias quando é um trabalho que alguém paga para ser feito, né? E ele quer um trabalho de acordo com alguma coisa. Então ele tem que pensar nessa composição e no que colocar dentro dessa composição, né? Então essa é a parte importante do fotógrafo e do pintor, né? O fotógrafo tem que encaixar bem esses elementos da composição que já estão lá, né? Ele não vai poder tirar ou colocar uma outra coisa, porque isso tudo já está numa cena natural, né? O pintor, ele pode criar essa cena, né? Mesmo que seja uma cena de um local real, né? Aqui mostra retrato também, mas sem ser aquela forma perfeita, né? Esse aqui é o retrato de um homem, de uma múmia encontrada em Avara, no Egito, pintado cerca de 150 depois de Cristo. E a gente olhando assim, é muito parecido com o que a gente vê numa pintura naif hoje em dia, né? E o que a gente consegue ver nessas cenas aqui é a iluminação desse quadro, né? A iluminação que a pessoa está, né? Então a gente consegue ver mais ou menos assim o local, né? A cultura dele, né? E é um quadro bem bonito também, né? É tipo do Van Gogh. E aqui são as esculturas, né? Vamos passar as esculturas aqui, vamos ver o que tem de pintura mesmo, que é o que a gente precisa saber. Aqui são mosaicos, né? Aqui também, ó,
O mosaico é essa técnica romana aqui, né, que os romanos faziam muito bem feito, de juntar pedrinha assim e criar um quadro com esses pedacinhos, caquinho de vidro, né, caquinho de pedra colorida, e você monta uma cena. E eles eram os maravilhosos, né, que faziam as coisas mais lindas assim, perfeitas, né? E a gente consegue ver, né, se você pensa que isso é uma coisa simples de se fazer, tente fazer assim com arroz e feijão, assim, se põe arroz na mesa e pega alguns grãos de feijão e vai desenhando assim com o feijão ou com o arroz ali e tenta ver como é difícil fazer essas coisas, que é pra gente dar um valor, né, assim, a essa obra que essas pessoas fizeram, né? Porque através de caquinho de vidro e cola ou cimento, algum tipo de coisa que grudou ali, eles conseguiam construir uma imagem muito bem feita, né? Que conta essa mensagem do tempo deles, né? Então aqui a gente vê essa composição, né? Esse o principal aqui com os braços abertos e os quatro atrás aqui carregando alguns oferendas, não sei o que que é, né? Mas a gente vê essa composição, né? Duas árvores aqui do ladinho, né? Dois arbustos, coisa assim, certinho e perfeito, né? Uma fotografia de um grupo de pessoas bem feitinho, né? E nós, como fotógrafos, né? Olhando isso, se a gente conseguir fazer desse jeito, é melhor, né? Ó, sem cortar pé, né? Sem deixar nada sobrando aqui. Então, vamos ver aqui nessa pintura que provavelmente seja japonesa ou chinesa aqui, ó. Marido repreendendo a esposa, detalhe de um rolo de seda, provavelmente de uma velha cópia de um trabalho de Kukaishi, que morreu em 406 depois de Cristo, né? E aqui também, né? Aqui é simples, né? Se você vê uma pessoa inteira aqui, né? Sem nenhum corte, né? Com esses espaços, né? Sobrando para os lados, assim, quase equivalentes. A distância entre a esposa e o marido, assim, numa distância de uma briga, né? E ela aqui um pouquinho menor para trás com essa a roupa dela aqui esvoaçando para trás, né? Então também é uma composição, né? Assim, bonita, né? Nesse tipo de pintura aqui, Príncipe da Pérsia, né? Encontra a princesa chinesa. Aqui, o príncipe da Pérsia, então eles se encontram aqui embaixo, nessa parte que a gente vê as três meninas e eu acho que o príncipe aqui de roxo. A gente vê esse jardim e aqui vai subindo para esse jardim aqui para essa entrada do castelo, provavelmente, né? Ou a parte do castelo aqui onde cerca esse jardim deles aqui, um céu noturno aqui em fora e aqui as paredes emoldurando esse castelo, talvez, né? Onde eles estão. Então aqui também a composição mostra muito bem, né? Assim, todos estão olhando aqui mais ou menos para esse centro, né? E aqui sobe para ver essa continuidade do espaço onde eles estão, né? Aqui é uma escultura, aqui é uma composição também, ó. Essa aqui também, a paisagem. Então aqui nessa composição ainda tem uma pessoa aqui fazendo um piquenique aqui na beira dessa montanha, que ele dá para ver que ele está aqui nessa parte de baixo, num dos pontos áureos, né? E aqui a gente vê essa cena entrando aqui, né? A gente vê essa pessoa, a gente vê as montanhas subindo e vem subindo, né? E aí cai nesse céu de novo, né? E aqui no fundo a gente vê as montanhas aqui enevoadas, né? Então, numa composição, isso é uma composição bonita, né? Assim, tá um pouquinho mais fina que o tamanho da fotografia, né? E na fotografia é importante não cortar, né? Aqui é outra também que tem essa composição que a gente vê essa parte de baixo, né, preenchida. Aqui um rio, uma ponte, aí aqui uma outra coisa que vai me levando para essa montanha e que chega nesse final aqui, né? E aqui ainda tem esse texto aqui para se ler, né? Também é uma composição muito bem feita, né? Aqui também é só uma cena de um homem dentro de casa ali, né? E aqui mostra também, né? Essa cena bem composta, né? Ele agachado aqui de joelho no chão, fazendo uma pintura aqui, né? Com o equipamento dele de pintura, tudo. E ele bem composto aqui dentro, né? Isso é japonês, né? Aqui são duas composições diferentes, né? A gente vê a mesma cena pintada por duas pessoas diferentes, com duas ideias diferentes, né? Que provavelmente isso veio de alguma outra cópia, talvez, ou veio das escrituras, né? Então, normalmente o pintor ele lê um poema
e tenta representar esse poema visualmente, né? Então ele tenta desenhar esse poema, qual é a história que está nesse poema, nesse conto, ou alguma coisa escrita, e ele tenta ir lá e refazer isso visualmente. Então, aqui a gente vê dois artistas diferentes, né? Mas a gente vê uma mais clássica aqui, com uma pessoa mais normal, com essa aura em volta para dizer que ele é um santo, né? E aqui esse santo um pouquinho mais normal, como uma pessoa comum, né? E a pessoa tá descalça aqui, com a roupa mais amarrotada e tudo, tá sem aura, tá com esse cabelão assim, tem esse rosto e tal, ele desenha em cima ele escreve, né, em cima de um pedestal aqui, e aqui no fundo mostra o local onde ele mora, provavelmente, né, e aqui mostra um local mais normal, né, assim, não é humilde também, mas não é um palácio, né. Então mostra duas formas diferentes de se pintar a mesma coisa, né? E nas duas a gente vê a composição da imagem, né? Aqui também, né, é uma composição bonita, simples, né? Que a gente vê acho que Jesus lavando os pés aqui de alguém, né? E aqui atrás a cidade ali, né? Provavelmente algum lugar da cidade aqui que identifique esse local, né? E é bastante importante ler esse livro aqui, né? Porque esse aqui é a História da Arte de Gombrich, né? E é um livro bem interessante mesmo, né? Aqui a gente vê um quadro de Giotto, né? E a gente vê a composição dele, que assim que é perfeita aqui, né? Porque todas as pessoas estão olhando para Jesus aqui, né? E aqui todo mundo olhando para dentro aqui da cena e aqui algumas coisas no fundo que formam um fundo simplesmente, né? E aqui a cena toda bem composta, né? Com ninguém assim com as pernas cortadas, né? E tudo assim certinho. Aqui também, só nesse desenho aqui assim a gente vê uma composição bonita também, né? Que é todo esse quadro preenchido aqui, né? Toda essa tela aqui preenchida por pessoas aqui carregando, né, coisas, trabalhando, o rei aqui atrás e eles subindo uma escada aqui para alguma coisa, né? Isso conta uma história, mas é importante saber qual é essa história, né? Aqui também é uma outra pintura, né, do mesmo estilo do que as fotos da Tina, né, que é aquelas coisas assim um pouco obscuras, meio medonhas, né, e às vezes até macabras, né. Aqui é a Anunciação, né, o nome desse quadro. Então, essa Anunciação é a Anunciação de Deus, provavelmente ali, né, de Cristo, e foi pintada para um altar da Catedral de Siena. Mas se a gente olhar essa cena, ela não é uma cena assim bonita, né? Uma cena que dá coragem, né? Assim, ela vem com um pouco de medo também, né? Tem uma menininha ajoelhada aqui com um ramo de alguma planta, tem uma senhora sentada aqui meio curvada com o rosto assim meio, né, de surpresa ali, assim, talvez seja a Maria aqui sendo, né, anunciando lá que ela tá esperando um filho, né? Aqui é o anjo aqui com as asas e tudo. Mas essa cena, assim, ela toma um susto, né? Maria tá tomando um susto aqui, né? Que ela tá até com a mão, assim, no peito aqui, né? Levando um choque também. A cena tem um anjo e tem Maria, mas ela é uma cena, assim, que, da forma como ela tá pintada, ela é um pouco pesada também, né? E aqui Pisanella, macaco, folha de um caderno. Aqui o esboço dos desenhistas, né? Isso aqui é para vocês verem que todos eles treinaram assim muito, né? Para eles pintarem os próprios quadros, eles esboçavam antes para poder ter uma ideia, né, assim, correta do que eles estavam fazendo, né? Em todos esses murais, esculturas, em todo lugar onde você vê isso, né, mesmo essas feitas aqui no Brasil e que estão em barbearias, padarias, essas coisas assim, em todas elas tem uma composição, né? Se você parar e olhar, você vai ver que todas elas têm alguma coisa assim que te leva para dentro da cena, né? A não ser que quem pintou não tenha tanto critério ali, né? Não tenha tanto conhecimento em montar cenas, né? Aí pode ser que fique meio esquisito, né? Essa outra aqui é um quadro famoso, né? Desse Jean Van Eyck aqui, que é o Casal Arnolfini, né? Pintado em 1434, no século XV.
Então, aqui esse casal também, né, assim, a gente olhando nos dias de hoje, assim, é bem esquisito, né, assim, a gente não usaria umas roupas assim que nem essa do cara aqui, né, umas roupas estranhas. Mas o quadro é muito bem feito, assim, e as pessoas, assim, elas estão... Aqui é uma reprodução, né, uma cópia fotográfica. O original é muito mais bonito e muito mais colorido, né, muito mais vivo, né. E aqui também a gente vê essa cena, para nós aqui olhando, o que a gente vê aqui é essa luminosidade que o artista consegue recriar aí no quadro dele, né. Então, se a gente conseguisse colocar uma luminosidade dessa aqui assim na fotografia, a gente estava bem também, né. E a cena é bem composta, né, ela tem vários símbolos e tem vários elementos, né, tem um cachorro, um gato aqui embaixo, né, tem várias coisas assim que compõem essa imagem. Então é importante que a gente saiba, né, que todos esses pintores compuseram a imagem com a cabeça antes, né. Essa aqui também, vamos ver, Benozzo Gozzoli, a Jornada dos Magos a Belém, ó. Aqui também, ó, vê a cena bem composta aqui, ó. Eles, não sei se, acho que aqui é de onde eles saíram, né? Esse castelo aqui em cima. E aí essa cena vem descendo aqui assim e mostra eles aqui na frente andando, né? E aqui em cima ainda tem uns bichinhos correndo aqui. Eu não sei se eles estão caçando alguma coisa. E mostra esse pessoal, né? Que é onde eles estão seguindo, né? Que dá pra ver que ele vem pra cá assim, ó. E esse cavalo aqui, ó, desse lado aqui, já tá apontado pra nós aqui, né? Então ele vem em direção a nós. Piero della Francesca, o sonho de Constantino. E também, ó, dá pra ver assim um quadro perfeito, assim, né? Com uma luz assim muito perfeita, né? Se a gente conseguisse fazer uma luz assim na fotografia, porque a gente depende do sol para isso, ou de um estúdio muito grande, né, para fazer isso. E a gente vê a composição da imagem, né? Assim, o facho de luz lá em cima, esse pessoal aqui embaixo aqui esperando ele, né? Esses são os melhores lugares onde aprender composição, né? Aqui também, isso aqui, Botticelli, né? O Nascimento de Vênus. Isso é a interpretação desse artista Botticelli, desse poema do Nascimento de Vênus, né? Porque muitas vezes, né, quem queria isso pintado, porque isso aqui está pintado na parede de um castelo, né? Então, quem queria, ele foi contratado para fazer isso. Então, o cara que queria pintar ali na parede, ele falou assim: não, eu quero o nascimento da Vênus, né? E você se vira. O Botticelli tem que ficar ali imaginando o que ele vai pintar, né? E isso é uma coisa muito mais difícil ainda, porque isso é um afresco. E afresco é uma massa de cal, assim, que você tem que passar essa massa de cal na parede. Enquanto ela tá úmida, você tem que pintar ela, assim. Depois que ela secou, você já não pode mais pintar, né? Então ela tem que estar pintada úmida. Então é uma coisa extremamente difícil de fazer, né? E como ele fez, assim, fica uma coisa bastante bonita, assim, né? Bastante bem composta, né? Que atrai a nossa atenção. E para as pessoas que se interessam, né, acabam segurando a visão das pessoas assim, que gostam disso, a ficar procurando esses detalhes ali, né, que existem essas ligações nos elementos da composição, né. Vamos ver outro aqui também, é só um retrato, ó. Aqui nesse retrato a gente consegue ver o rosto dela assim muito bem sereno, né? Assim, o pescoço dela ainda tá bem torto assim, mas não sei se daria para fazer naturalmente, mas a gente vê esse cabelo esvoaçante, um pedaço caído aqui, né? Indo pro vento e um pedacinho da mão dela aqui. Mas a gente vê que o rosto dela tá visto um pouquinho de baixo para cima, né? Se fosse um fotógrafo, né, ele estaria apontando a câmera ali pro pescoço dela, para a ponta do queixo, né, o centro da lente. Então essa percepção que eu tenho dela é que eu vejo ela de baixo para cima, né? Então é uma forma bonita de se compor, né? Essas daqui são de Stefan Lochner, essas aqui são pinturas antigas também, ó. Maria, Jesus e vários anjinhos aqui em volta, né, assim, ó, e em volta de tudo, né, assim. Então todos esses anjos aqui nos levam a ver os dois aqui no meio, né. Então isso é a mecânica da composição, né. A mecânica dessa composição onde você coloca esses elementos para que eles te direcionem a visão para dentro da imagem, né. Aqui também, qualquer pintura que vocês verem, vocês vão ver que tem uma cena assim
que dentro dessa cena tudo te leva para algum lugar, assim, né? Sempre existe um ponto de visão de referência ali, né? Que talvez seja lá o centro da atenção, né? O ponto principal da composição dessas pessoas, né? Então, muitas vezes tem linhas, né? Tem esses riscos no chão que chegam lá, né? Então, sempre tem alguma coisa. Aqui, Leonardo da Vinci, né? Leonardo da Vinci também é um cara que fez muitos estudos de corpos, né? Ele dissecou corpos e tudo, né? Para estudar a musculatura e o corpo humano, né? E ele foi um que conseguiu desenhar muito bem, né? Ele era gênio também e fazia muita coisa, né? Então, esse aqui também, a Última Ceia, né? O mural do refeitório do Mosteiro de Santa Maria della Grazie, né? Em Milão. Então, esse mural aqui é um quadro, um dos poucos quadros que ele terminou, né? E nesse mural aqui diz, né? Então, se quando isso estava novo, né? Não sei se já está restaurado ou não, mas isso quando estava novinho, a impressão que se dá é que existe uma janela dentro dessa sala que mostra essa sala de jantar onde está Jesus e os apóstolos ali, né? E todas essas linhas aqui, né? Tudo isso tem uma simbologia, né? Mas da forma como ele compõe isso tudo, a gente consegue estar lá junto, né? Com a qualidade da pintura dele, luminosidade, né? Então é muito parecido com uma realidade que a gente vê, né? Então, ele foi um dos gênios da pintura aí, né? Que ensinaram o mundo a como pintar, né? Aqui também é um retrato, né? A gente consegue ver que o retrato tá na altura correta, né? Tá, assim, a câmera, se tivesse apontada, assim, o centro da lente tá mais ou menos aqui no queixo ou aqui no peito dela. Então, ela está na nossa altura. O olho dela olha direto para o pintor, né? Então, ela olhando para o centro da lente, de qualquer ponto que eu veja esse quadro, ela vai estar olhando para mim. Além de ter todo esse mistério, assim, de ela estar sorrindo ou não, né? Tem a pose da mão aqui, né? Você vê que a mão não tem corte, né? O cotovelo não está cortado, aqui não está cortado nem nada, tá tudo certinho. Aqui existe um declive também, aqui assim, uma diferença entre o nível lá atrás, né? E toda uma cena ali assim que nos leva para lá, né? Assim, além do retrato da Mona Lisa, né? Onde ela tá, o tipo de pintura, né? Que foi um tipo especial de pintura, mas para nós aqui é importante a gente ver essa posição do retrato que ele fez, né? Assim, de como ele retratou a Mona Lisa. E para vocês verem que essa técnica de colocar a câmera, o centro da câmera, assim um pouquinho mais para baixo, aqui na altura do peito, mais ou menos, para que a gente não fotografe eles de muito de cima nem muito de baixo, né? Então, esse tipo de técnica é usado desde sempre, né? E é muito importante na pintura, né? Aqui são várias coisas, né? Que é o teto da Capela Sistina, aqui também é uma coisa extremamente difícil de fazer, né? E aqui são alguns esboços, né? Aqui do Michelangelo. Então, aqui nesse quadro do Michelangelo, parece uma fotografia com solarização, né? E é uma pintura feita à mão, isso no século XV, né? E o Michelangelo foi o outro gênio da pintura também, né? Que também estudou todos os tipos de técnicas, né? E dissecou corpos, tudo, né? Para poder saber como é um corpo humano e representar ele direitinho. Nós não precisamos fazer isso, né? Mas basta a gente ver esses quadros, né? Essas esculturas e algumas vezes a gente tentar imitar isso ou então tentar fazer uns estudos próprios assim para a gente encaixar melhor esses corpos. Então a gente vê a composição dele, né, assim nesse detalhe da composição, a gente vê uma coisa maravilhosa, né? E aqui pintura, né, essa aqui, Perugino. Aqui também, ó, a pintura, o enquadramento e o local, né? Vamos ver alguma outra aqui. Aqui também é um retrato de duas pessoas, Rafael, a Madonna e a Grandura, né? Madonna del Grandura, 1505. Então, a gente consegue ver o retrato aqui assim naquela mesma altura, assim, a câmera, o centro da câmera está aqui na altura da mão do bebê, né? E a gente vê eles na altura correta, na nossa altura, né? E não abaixo nem acima,
que é o correto. Aqui também é outro retrato, né, que a gente vê nessa mesma altura, que é Rafael. E aqui vários retratos, né? Aqui é o detalhe desse centro aqui, ó, né? Então, aqui também a gente vê na composição, ó, todas essas flechas aqui, ó, elas levam para o centro. Essas duas flechas levam para o rosto aqui do anjo aqui, eu não sei quem é esse aqui, né? Deixa eu ver o que que é isso aqui, Rafael. A Ninfa Galateia, né? O nome desse quadro aqui, mural na Vila Farnesina. Então a gente vê esse quadro perfeito, né? Assim, a gente vê luz, a gente vê o ambiente ali, né? As nuvens, a água. A gente sente o ar até assim por esses voaçantes da roupa dela ali, né? E aqui vai indo para frente, aqui um outro quadro do Giovanni Bellini. E também a gente vê essa mesma coisa da composição no ambiente, né? Assim, aqui a gente vê a abóboda inteira, a gente vê essas pessoas lá embaixo e a gente vê essas duas colunas nos lados ali para emoldurar essa cena. Então, como não existem livros explicando o que é a composição, porque não existe um meio de se moldar uma composição, né? Existe só essas técnicas primordiais que servem para a gente manter essa linha, né, de visualização, que seriam esses encaixes assim dos elementos ali dentro, né? Mas como esses elementos vão ser encaixados principalmente na fotografia, que é onde a gente não pode manipular, a não ser que a gente entre no estúdio e crie a nossa cena. Mas eu estou falando assim dessa cena do cotidiano, a gente na rua fotografando. Então, para isso, a gente precisa ter essas noções das composições, né? Essas noções básicas da composição, que é o terço, ponto áureo, ponto de fuga, moldura, perspectiva, essas coisas assim, né? E a gente ter também essa base, né? Essa vivência em ver esses quadros, principalmente retratos, né? Quando a gente quer fotografar gente, né? Para a gente ver, além das posições, né? Das poses que eles fazem, para a gente ver a altura da câmera onde ele usou, né? Assim, a altura da visualização dele na pintura dele. Então, a melhor forma de se aprender composição é estudando esses quadros dos grandes pintores, porque foram eles as pessoas que mudaram a nossa forma de ver, né? Que vieram mudando conforme o tempo, essa nossa forma de visualizar uma cena e uma forma de representar, né? Para eles, o tanto de estudos deles era usado para que eles conseguissem representar de uma forma digna essas pessoas dentro do quadro deles. Mesmo que fosse uma cena forte e deprimente, como foi aquela primeira estátua que a gente viu, né? Então é isso aí. Obrigado por ter assistido esse vídeo até aqui. Clique no gostei se você gostou, compartilhe, favorite, comente e se inscreva no canal também. Obrigado e até a próxima aula.